5 coisas que eu queria ter aprendido antes dos 30. É o título desse vídeo e é sobre isso que eu vou compartilhar com vocês hoje. Na realidade, gente, eu acredito que, de uma forma geral, a nossa sociedade não faz um trabalho muito bom para nos construir enquanto pessoas, seres humanos, para a vida adulta. Não sei vocês, se vocês sentiram que a escola ajudou vocês, se vocês sentiram que a família de vocês foi apoiadora nesse sentido, no seu desenvolvimento, para que você se tornasse um adulto saudável, autônomo, capaz de lidar com as questões difíceis que é o ser adulto. Eu digo pra vocês antes dos 30 porque a minha década de 20, gente, foi assim, uma tristeza total. Foi muito sério. Eu acho que às vezes eu não gosto nem de lembrar muito, porque eu fico lembrando da Etienne com 20 e poucos anos, eu falo, meu Deus, a criatura tá tão perdida nessa vida. Eu queria realmente, como se fosse possível, voltar lá naquela época e dar uma conversada com ela e falava, querida, a vida melhora, mas vamos acordar um pouco, né? Tomar melhores decisões, agir na vida. Depois que eu comecei a estudar neurociência e depois da faculdade de psicologia, eu entendi muito porque a Etienne de 20 e poucos anos fazia o que ela fazia, mas ainda assim sou grata pelas lições que eu consegui aprender. Na realidade, eu aprendi aos 30, no início ali dos 30 e poucos, foi quando eu entrei na faculdade de psicologia, foi quando eu comecei a entender que ninguém ia viver a minha vida por mim, e foi quando eu comecei a entender que eu tinha que aprender a ser adulta, nos meus termos, já que eu achava que aquilo que tinha me sido ensinado não me ajudou muito em muita coisa. Eu sei que tem até alguns posts que dizem, você tinha que aprender desenvolvimento pessoal, disso, aquilo outro, a escola deveria mudar. Eu concordo com isso. Então, por isso que eu quero compartilhar com vocês, já agora, o primeiro ponto. Eu acho que esse primeiro ponto faria toda a diferença na vida de qualquer pessoa, qualquer ser humano. E é sobre isso, na maior parte das vezes que eu vou compartilhar nesse canal, que é aprender a cuidar das suas emoções. Gente, sério, ser honesta com vocês, se a gente não sabe disso, a gente está travado em inúmeras áreas da nossa vida, porque a gente não sabe lidar com as nossas emoções desconfortáveis e muitas das vezes a gente nem sabe lidar com as emoções que são gostosas de sentir, com a alegria, com a satisfação, porque essas emoções também podem despertar uma sensação de tipo assim, nossa, tô me sentindo alegre agora, quando é que vai acontecer a próxima desgraça? Que é aquela sensação assim de que você não consegue nem saborear o gosto da conquista, o gosto da alegria, nem se sentir muito feliz. E eu já escutei isso de pessoas próximas a mim. Já escutei que elas não conseguiam realmente desfrutar de momentos alegres porque elas estavam num momento ali sempre tão ansioso, vivendo de uma mente tão ansiosa, que elas não conseguiam realmente desfrutar aqueles momentos. De fato, eu tive uma professora na formação que eu fiz em terapia cognitivo-comportamental e que ela falou uma coisa assim que foi pra mim uma virada de chave. Uma coisa que ela disse foi, gente, todo mundo cuida tão bem da sua aparência. Toma banho todo dia, penteia o cabelo, escova os dentes. A gente dá os cuidados básicos, né, necessários, são importantes de higiene pessoal para o nosso corpo. Mas a gente está dando os cuidados básicos necessários para as nossas emoções, para os nossos pensamentos, para aquilo que está dentro de nós? Então foi isso que ela falou, que muitas das vezes a gente não aprendeu. E eu não aprendi. Eu, ser honesta com vocês, eu só fui aprender a realmente cuidar das minhas emoções e validar o que eu sinto, aceitar o que eu sinto, saber regular as minhas emoções muito recentemente. A partir da faculdade de psicologia, eu comecei a entender que eu poderia ser quem eu sou de verdade, porque antes eu acreditava que eu não tinha nem essa liberdade de ser quem eu era. Eu tinha que ser uma outra versão das outras pessoas para que elas pudessem me aceitar. Quando você começa a entender que você é um ser emocional e também racional, mas que a sua capacidade de razão, de raciocínio, de pensamento lógico, pensamento abstrato, ela só é desenvolvida ao longo do tempo, quando você começa a entender como é que funciona o seu cérebro, quando você começa a entender que você
nasce com as suas emoções prontas. Você já nasce tendo capacidade de sentir medo, de sentir tristeza. Você já nasce com essas emoções primárias. Você começa a entender que não saber lidar com as suas emoções é algo que vai, em algum momento da sua vida, apresentar seus prejuízos. Então, esse foi o primeiro aprendizado que eu gostaria de ter antes dos meus 30. Gostaria de ter aprendido que eu podia sentir. Eu gostaria de ter aprendido de que eu podia aprender a regular, de que eu podia mudar os meus comportamentos, escolher comportamentos mais saudáveis. Isso sim é uma questão de desenvolvimento humano, é desenvolvimento pessoal, né, se você pensar, mas também é muito mais de uma questão de saúde mental, de saúde emocional, de você entender que você pode lidar com as suas emoções e que você não precisa ser escravo delas. A segunda coisa que eu acho que teria feito total diferença na minha vida se eu tivesse aprendido antes dos 30, que eu só fui aprender também depois, foi cuidar do meu dinheiro. Cara, não tem palavras. Eu acho que a gente realmente precisa ser pessoas que começam a entender o quanto que uma coisa está relacionada à outra. Se você não lida bem com as suas emoções, se você não sabe lidar bem com as suas frustrações, com os seus fracassos, com as suas perdas, com as suas dores, você não vai ter uma boa relação com o dinheiro. Ou você vai ser aquela pessoa que acha que quando tem dinheiro vai ter que torrar o dinheiro, que você precisa não ter mais dinheiro. Ou você vai ser aquela pessoa que vai ser sovina, sabe? Que guarda dinheiro com tudo, que não gasta dinheiro nem com, sei lá, coisas básicas, mas coisas que são importantes pra você. Nenhum dos extremos é saudável. Não é bom ser aquela pessoa que dá dinheiro pra todo mundo, que vive emprestando dinheiro, que acha que tem que sempre dar, e nem aquela pessoa que é avarenta, a pessoa mão de vaca, a pessoa que não dá dinheiro pra nada, que não faz as coisas nem boas nem pra si mesma, nem usufrui daquilo que tem. O importante, né, que eu gostaria de ter aprendido de cuidar do meu dinheiro é realmente ter inteligência financeira, é saber o básico, gente. A gente não precisa saber de ações, eu não vou falar aqui pra você de investimentos, nada disso. É saber basicamente aquela coisa que tem em qualquer livro básico de finanças. Você precisa gastar menos do que você ganha, você precisa economizar uma parte do que você ganha, você precisa fazer o básico. Quando você começa a fazer o básico funciona. Eu tenho feito o básico desde 2020, que foi quando eu comecei a aprender, né? Eu fiz uma consultoria financeira, comecei a aprender a lidar com o meu dinheiro e realmente o básico mudou a maneira como eu vivo diariamente. O básico começou a me dar segurança, tranquilidade, dormindo na noite sem ter aquele medo, entendeu? Aquela insegurança, que realmente o dinheiro tá muito ligado a essa sensação de segurança, né? Então é importante você saber cuidar do seu dinheiro. E comece pelo básico. Se você não faz um fluxo de caixa, se você não tem uma planilha onde você tem os custos mensais, seja o que você gasta com alimentação, com habitação, com transporte, planilhe isso. Já ter isso já te dá uma clareza. Já ter isso já te dá um norte que você vai começar a construir essa também parte da sua saúde emocional, sabendo lidar com o seu dinheiro de uma forma mais inteligente. A terceira coisa que eu gostaria de ter aprendido antes dos meus 30 é sobre gestão de tempo, sobre organizar rotina. Eu fiz um curso, na realidade eu já tinha feito acho que uns 2 cursos sobre produtividade. O primeiro não coloquei em prática, depois eu participei de um desafio sobre produtividade que foi muito bom, que me ensinou, sabe, fazer lista de tarefas, me ensinou a determinar as coisas para dentro da minha agenda, para dentro do meu planner, e foi muito interessante para mim. Mas eu acho que o melhor que eu fiz, que foi o último, que foi um curso de gestão de tempo da Carol Basso, não sei se vocês conhecem ela, que é diretamente para pessoas que são cristãs, que é o meu caso, em que você muda a forma como você interpreta o tempo, você muda a forma como você interpreta as coisas, e é muito mais profundo, com um sentido em que você entende que o seu tempo você está usando para colocar em prática as coisas que estão dentro da tua missão de vida, da tua vocação, daquilo que realmente você quer alcançar naquele momento da sua vida, naquela estação. Então isso me deu muito mais clareza de propósito, clareza de o que eu tô fazendo com o meu tempo, como eu tô investindo o meu tempo, os meus objetivos e as minhas metas de forma concreta. Eu ter, por exemplo, uma meta macro e depois conseguir dividir em metas menores para colocar na minha agenda, da minha rotina, no meu planner que eu uso diariamente,
o que eu preciso fazer com relação àquelas tarefas maiores no momento presente para alcançar aquilo dali futuramente. Por exemplo, o meu canal no YouTube é uma dessas coisas. É uma das coisas que vão me ajudar o quê? A criar um negócio digital, a promover conteúdos que são importantes para alcançar uma audiência qualificada. Então, tudo isso você tem que ter clareza. Clareza de onde você quer chegar, clareza dos resultados que você quer ter. E ter uma rotina é extremamente importante para isso. E por isso gostaria de ter aprendido isso também antes dos meus 30. O penúltimo ponto vai soar para vocês engraçado. Talvez, né? Eu imagino que seja. Mas pra mim demorou muito tempo pra eu entender isso. E olha que eu faço terapia mais ou menos desde que eu me lembre, desde os 13 anos de idade, com algumas pausas aí no meio. Mas o quarto ponto é colocar em prática aquilo que eu aprendo na terapia. Talvez possa ser redundante pra você, mas quantas pessoas que eu conheço que só fazem terapia, só desabafam, mas não colocam em prática aquilo que a psicóloga orienta, não colocam em prática na vida buscar talvez um outro tipo de tratamento, que vai precisar de um tratamento hormonal, ou vai precisar fazer atividade física, ou vai precisar mudar a qualidade da alimentação. Colocar em prática aquilo que eu aprendia na terapia teria transformado a minha vida antes dos meus 30 anos. Só que eu achava que a terapia era um lugar só para desabafo. Eu chegava lá, reclamava de todos os meus problemas e saía de lá. Às vezes saía pior do que eu tinha entrado. E aí eu não entendia porque que minha vida continuava no mesmo ciclo. Foi somente depois que eu entrei na faculdade de psicologia e depois que eu comecei a aprender sobre neurociência que eu entendi que a função da psicóloga era ser simplesmente um suporte emocional e me dar orientações de como eu podia de fato mudar aquilo que era uma questão emocional e difícil para mim. Ela era um suporte, mas ela não ia fazer por mim. Eu ia ter que arregaçar as mangas e fazer. E eu demorei, olha, muito tempo para absorver essa ideia. E eu acredito que muita gente que tá no mesmo lugar acha que a terapia é só um lugar de tipo assim, eu desabafo os meus problemas, mas eu continuo com eles. Ela só tá aqui para me ouvir, mas mudar em algum momento mágico eu vou mudar. Você não vai mudar em algum momento mágico. A mudança ela acontece numa decisão diária de mudar. A mudança acontece quando você se compromete. A sua psicóloga provavelmente deve estar comprometida com o seu processo, mas você está comprometido com o seu processo? Isso fez total diferença na minha vida. Se alguém tivesse dito pra mim, olha, não é só pra você ficar desabafando na terapia não. O que ela tem te falado? Ela tem te falado pra você fazer o quê? Pra você repensar? Pra você refletir? Pra você fazer alguma coisa? Às vezes a gente acha que a psicóloga não vai falar pra gente fazer nada. Essa não é a minha abordagem. Na minha abordagem, a minha psicóloga me fala pra fazer muitas coisas e na medida que eu tenho feito, a minha vida tem mudado de uma maneira transformadora e eu espero que essa também possa ser a sua experiência. E o último ponto que eu quero compartilhar com vocês, que eu gostaria de ter aprendido antes dos 30, é fazer coisas que eu gosto. Parece bobo, né? Mas a gente esquece de fazer as coisas que a gente gosta. E é por isso que a vida vira uma coisa cansativa demais. A gente entra naquele looping de trabalho, paga conta, trabalho, paga conta, trabalho, paga conta, trabalho, paga conta. E a vida não se resume só em trabalhar e pagar conta, ainda que sejam coisas muito importantes. Mas na medida em que eu consegui entender que a minha saúde emocional ia ser altamente impactada na medida em que eu colocava na minha rotina coisas que eu amava fazer, coisas tão simples quanto assistir um vídeo no YouTube de um canal que eu gosto. Ou, por exemplo, ter uma conversa com uma amiga pelo telefone. Ou, por exemplo, marcar um almoço na casa dos meus familiares que eu já não via, sei lá, há meses. Coisas simples que nutrem a nossa alma, que nos deixam felizes, que são momentos agradáveis. Isso eu não entendi até bem pouquíssimo tempo. E quando eu comecei a entender, caramba, eu posso fazer essas coisas e eu vou colocar tempo na minha agenda para fazer essas coisas, eu vou colocar isso como prioridade. Eu não vou deixar isso para as próximas férias, eu não vou deixar isso para o próximo feriado. Não, eu vou colocar isso agora. Não tô podendo viajar, eu não tô podendo sair, eu gostaria de fazer isso. Tá, mas agora pensa no teu dia a dia. Será que você não pode ter um momento de banho relaxante? Será que você não pode, sei lá, tirar 15 minutos e ler aquele livro que você gostaria de ler?
Será que não tem algum filme que você gostaria de reassistir? Talvez um filme que você já assistiu e é teu filme favorito e você não vê há muito tempo. São coisas simples que têm a capacidade de deixar a gente feliz. Quando a gente para de fazer aquilo que faz a gente feliz, a gente sente essa sensação de enfado na vida. A vida se torna chata. Eu comecei a entender, depois dos 30, obviamente, que eu poderia, e na realidade me é indicado, colocar coisas simples e que me fazem felizes na minha rotina, para deixar minha rotina mais agradável, para eu ter mais saúde mental, para eu ter melhor saúde emocional, para eu ter mais bem-estar. E tudo isso faz toda a diferença. Então, é aqui que eu finalizo. Espero que vocês tenham gostado desses pontos que eu compartilhei. Se você se identifica com algum, me diz aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com alguém que ainda não chegou nos 30. Até mais!